Nós vamos comentar um pouquinho a respeito dos ismos, né? Tantos ismos que aparecem quando a gente fala sobre a República Velha. Vou discutir um pouco sobre coronelismo, messianismo, banditismo social, tenentismo e também modernismo. Pessoal, o objetivo ao discutir esses temas não é aprofundar essas temáticas, porque cada uma delas poderia ser discutida em vários semestres, né, vários anos em cursos de história, filosofia, sociologia, né, e outras por aí, ciências afins. O objetivo mesmo é dar uma ideia pelo menos superficial do que se trata, porque essas denominações, essas classificações, né, esses conceitos, eles vão aparecer muito, né, na leitura que vocês vão fazer a respeito do período estudado. O coronelismo vem da prática política dos famosos coronéis, que eram grandes proprietários de terras que detinham uma força, uma influência política muito grande durante o período da República Velha. Lembrando que a gente está falando sobre o início da República, ali entre o final do século XIX até mais ou menos 1930. Quando a gente fala em coronelismo, a gente tem que levar em consideração as figuras mais importantes, mais influentes na política nacional durante todo o período da República Velha. O termo coronel vem de um título, né, que alguns fazendeiros importantes foram reconhecidos, né, pelo Dom Pedro II, e após o fim da monarquia, né, após a desestabilização total desse sistema, eles continuaram com esse título por se tratarem de pessoas muito importantes dentro da República Velha. Esses homens tinham um poder político muito grande na área que eles viviam. Então, além de ter a questão econômica a seu lado, por serem os maiores produtores daquela região, eles também dominavam a política, através daquela prática que nós chamamos de curral eleitoral, possibilitando assim otimizar as eleições sempre em favorecimento próprio. Para isso, eles usavam táticas que iam desde o clientelismo, né, que seria a troca de favores por votos. Há muitas vezes também aquela pressão, né, que chegava ao ponto da violência física mesmo, exercida por jagunços, por seus mandatários, e até mesmo a fraude, que era algo recorrente naquela região. Quando a gente fala em tenentismo, a gente quer, na verdade, analisar uma série de movimentos que ocorreram no Brasil nas décadas de 10, década de 20 e do início do século 20. Então, nesse período, várias parcelas de militares, principalmente de baixa patente, né, cabos, soldados e até mesmo tenentes, né, eles também eram contrários às práticas que eram realizadas pelos coronéis e até mesmo, né, pela própria política nacional, que era uma divisão de poder entre apenas dois grandes estados, Minas e São Paulo, a chamada política do café com leite. Então, diante desse sistema que não permitia uma participação maior e um respeito, né, a outros tipos de atores sociais e políticos, os tenentes se insurgiram em várias situações. Uma delas aconteceu em julho de 1922, né, na chamada Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, quando 18, né, inclusive 17 militares e um civil se insurgiram contra o sistema naquela época, né, ainda estava na época da República Velha, que acontecia em São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e marcharam, né, em direção à sede do governo. Acabou que vários deles foram mortos, né, e alguns foram presos também. Também a Coluna Prestes, né, que foi um movimento liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que percorreu várias partes do Brasil, ela teve na sua composição muitos militares que eram tenentes. E lembrando que Getúlio Vargas chegou ao poder com a famosa Revolução de 30, através também do apoio que os tenentes deram ao seu governo, né? Porém, depois, né, que ele chegou ao poder, houveram alguns grupos de tenentes que se insurgiram contra ele também. Essa expressão banditismo ou banditismo social surgiu pela primeira vez, né, graças aí ao historiador Eric Hobsbawm, né? E o Hobsbawm, ele pensava, né, ao cunhar essa expressão, em alguns movimentos sociais que, dentro de um contexto de violência, acabavam explodindo, né, e tomando as rédeas da situação, de certa forma, né, dando voz a parcelas da população que eram totalmente excluídas. Então, um movimento que é considerado um movimento de banditismo social foi o cangaço. O cangaço, ele existiu durante um bom tempo no Brasil,
né, principalmente na região Nordeste, e ele era caracterizado por um uso da violência muito grande, né, porque os cangaceiros eram bandos armados que percorriam umas cidades, sequestravam, matavam, né, e realizavam uma prática de crimes, né, assim, contumaz, mas ao mesmo tempo muitas pessoas idealizavam as suas atitudes, porque eles se insurgiam contra um sistema que era opressor. Né? Sabemos que na República Velha, como nós já falamos em outras ocasiões, as pessoas viviam de todas as formas, né, controladas, seja por um coronel, né, muitas vezes também até pela própria igreja, naquele sistema, né, que é apontado ali na atuação do padre Cícero. Então, o bandido social não era, vamos dizer assim, um revolucionário. Ele não lutava, ele nem levantava uma bandeira de uma reforma social, mas ele era fruto de condições dadas, né, naquela realidade onde violência, onde a miséria social levavam a atitudes extremas. Esse termo messianismo ele é muito antigo, né? Ele vem lá das religiões judaico-cristãs, né, que acreditavam na vinda de um Messias, de um Salvador que pudesse conduzir um determinado povo a uma condição melhor, a uma redenção, uma possibilidade de transformação em uma vida de opressão. Aqui no Brasil, na época da República Velha, o messianismo ele foi associado à participação de personalidades, de figuras, né, que acabaram aglutinando em torno de si pessoas que buscavam, né, um alento às suas condições de vida degradantes. Então muitas pessoas acabaram indo ao encontro desses líderes, boa parte deles também eram líderes religiosos, mas ali em torno deles acabavam criando também uma tentativa de resolver seus problemas econômicos, sociais e de serem respeitados como pessoas. Até porque a cidadania não veio de imediato, né, nessa república que estava recém-instalada. Sabemos que o conceito de cidadão, de uma pessoa que era respeitada em seus direitos, isso foi sendo conquistado aos poucos. Alguns líderes messiânicos importantes foram o próprio Antônio Conselheiro, né, ali na região da Bahia, onde se estruturou o Arraial de Canudos, e também na região de Santa Catarina, essa região sul, o monge José Maria, que teve um importante papel também na famosa Guerra do Contestado. Um dos maiores defensores do positivismo foi o francês Auguste Comte. O que o positivismo em linhas gerais prega? Né? Ele prega o predomínio da ciência sobre a sociedade. Ele acredita inclusive numa neutralidade da ciência. A sua visão política é de uma sociedade governada por sábios, por intelectuais, por cientistas. Entretanto, ele é uma vertente bastante conservadora no que diz respeito à participação do povo, à participação da sociedade como um todo. Para ele, cada indivíduo tem um papel e deve respeitar esse papel. Como no organismo humano, cada órgão, cada membro tem a sua função, as pessoas e as classes devem aceitar as suas condições e simplesmente se manter nelas, né, para o funcionamento desse organismo. Então eles são contra rebeliões, manifestações políticas, né? O lema deles é ordem e progresso. E aí a gente percebe que o governo brasileiro, lá da República Nascente, ela teve um tom positivista muito forte, né? E os positivistas também acreditam que é necessário para manter essa sociedade, né, o uso da força. Então, eles acreditam nesse aparato militar que poderia sufocar possíveis, né, sublevações e manifestações populares. Então, é uma doutrina que ela é bastante conservadora nesse quesito de participação do povo. Entretanto, já o anarquismo ele é justamente o contrário. O anarquismo, ele, como o próprio nome diz, é uma negação do poder. Então eles são contrários às instituições, acreditam que a única pessoa capaz de realmente representar você é você mesmo, né? Então a vertente anarquista que chega ao Brasil lá no início do século XX, lá pelos anos de 1910, 1920, e que vai ser a base, né, do pensamento dos operários que estavam sendo explorados nas fábricas, né? Eles vão pensar numa sociedade que seja libertária, uma sociedade onde os indivíduos sejam respeitados nas suas diferenças, mas para isso era necessário desmontar essa sociedade que eles viviam até então. Nesse ponto, eles casam com os socialistas também, que chegam, né, já imbuídos de toda aquela ideia pregada
por Karl Marx e Engels, né, de que o capitalismo em si é um sistema que, sendo baseado no lucro, ele gera desigualdade social, e a única forma de desmontá-lo é a consciência de classe. Para tal, né, as pessoas têm que reconhecer, têm que entender os processos de dominação, e a partir do momento que o indivíduo entende isso, ele pode se organizar e promover uma revolução social. Tanto socialistas quanto anarquistas, eles bateram de frente com a mentalidade positivista da sociedade brasileira, da República nascente daquela época, né? Tanto que, como já foi dito anteriormente, os positivistas, né, os republicanistas do início, eles acabaram associando o anarquismo, a anarquia, né, que seria a negação de poder, à bagunça, ao caos, como se a única solução fosse a visão positivista, né, pregada lá por Comte.